A pré-lista da seleção brasileira para a próxima data FIFA foi divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Dorival Júnior. É o fator Neymar? Porque isso não é comum. Essa pré-lista, ela não é divulgada. Vaza um nome aqui, outro ali, os clubes são comunicados. Olha, se o jogador está na pré-lista, ele pode ser convocado para a data FIFA. Mas não tem essa divulgação. Agora teve, com o Neymar nessa lista. E o que a gente pode pensar dessa volta do Neymar à seleção brasileira, pelo menos na pré-lista? Outros nomes me surpreenderam positivamente. Teve erro nessa lista? É difícil errar numa lista com 52, Jorge. Não é possível que você vai criticar. Ele esqueceu alguém? Esqueceu. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 320 mil inscritos. Falta bem pouquinho pra gente bater os 320 mil, se é que a gente já não bateu aqui enquanto você acompanha esse vídeo. Beleza? Deixo com vocês o QR Code da Aposta Ganha, porque o fim de semana chegou! Com bola rolando lá fora, com reta final dos estaduais aqui no Brasil, decisões, e você pode fazer a sua fezinha sempre com responsabilidade, a partir de 18 anos, numa plataforma autorizada a operar no Brasil, segurança para todo mundo. Pega o celular, aponta a câmera para esse QR Code e vem pra G! Vamos na pré-lista, vamos ler os nomes, e aí a gente vai parando aqui, nome por nome ou posição por posição, caso a gente ache necessário. Então vamos lá. Primeira coisa, repetindo, reforçando esse ponto. Essa lista, ela não é, até então, ela não tinha esse tipo de divulgação por parte da CBF, uma lista de 52. O que a gente sabia mesmo era a lista final. E a lista final vai sair na próxima sexta-feira, que é dia 7, se não me engano, né? Dia 7 de março é quando sai a convocação do Dorival Júnior. Deixa eu só confirmar no calendário se 7 é sexta-feira mesmo. É sexta-feira mesmo. 52 nomes, 18 deles atuando no futebol brasileiro, 6 goleiros, 8 zagueiros, 8 laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. E o Neymar está nessa lista. É o que chama mais atenção e eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Repare que os 3 primeiros da lista, eu estou mostrando a lista na ordem que a CBF divulgou. Os 3 primeiros são os goleiros que vêm sendo convocados mesmo aí com frequência, que vem participando de maneira mais fixa desse trabalho. Também na pré-lista estão Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Acho legal o reconhecimento ao trabalho do Hugo Souza do Corinthians, desde que chegou, assumiu a titularidade e rapidamente se encaixou num nível muito alto como goleiro do Corinthians, vive a melhor fase da carreira. Lucas Perry do Lyon, aquele ex-Botafogo, jogou no Botafogo em 23, naquela campanha do Brasileiro maravilhosa do primeiro turno, desastrosa do segundo. E o Everton do Palmeiras. Aqui faltou alguém, aqui faltou o Ederson. Para mim é um erro da lista do Dorival. Confesso a vocês que não acompanho o campeonato francês e não sei da fase do Lucas Perry. Sei que quando ele saiu do Brasil, ele já saiu num momento de baixa, né? Naquele fim de 2023, ruim para ele e para praticamente todo mundo daquele Botafogo. Mas o que tem pegado o Everson no Atlético, o que fez a diferença, o time acabou perdendo as 2 finais, mas o Everson, na Copa do Brasil principalmente, na final da Copa do Brasil, teve um desempenho incrível. Eu levaria o Everson, eu acho que hoje, se você está ampliando esse olhar para o futebol brasileiro, você tem 18 nomes que atuam aqui na lista, o Everson deveria estar aqui. Para mim é um erro da lista do Dorival. Não vi outro grande erro além desse não, tá? Tem uma discussão sobre o Hulk, eu vou chegar lá nos atacantes, mas o que chamou atenção para mim de ausência foi isso aí. Zagueiros: Alexandro do Lille, a gente tem acompanhado a Champions principalmente, né? Tá bem o Alexandro, legal esse reconhecimento ao Alexandro. Beraldo do PSG, jogador que volta e meia está fazendo parte aí das convocações do Dorival. O Danilo do Flamengo como zagueiro. Então, o Danilo ele é enxergado agora pela comissão técnica da CBF não mais como um lateral direito e sim como um zagueiro. Isso mostra um pouco de como a comissão técnica da seleção brasileira foi teimosa, o termo é esse, foi teimosa, brigou com os fatos, não quis encarar a realidade, convocando o Danilo e colocando como titular na lateral direita.
Ele que já não era lateral direito na Juventus há muito tempo. Ora, precisou o Danilo vir para o Brasil para a CBF entender que realmente ele não é mais lateral, ele é zagueiro. Que loucura, né? Estamos falando disso há quanto tempo? Ou você convoca o Danilo como zagueiro ou você não convoca o Danilo como lateral direito. Não faz sentido. Então agora o Danilo vem como zagueiro. Fabrício Bruno do Cruzeiro, já desde o início do trabalho do Dorival, o Fabrício Bruno ganhou chances e tal, e tá aí. Gabriel Magalhães do Arsenal, para mim, o melhor zagueiro da seleção brasileira hoje. Léo Ortiz do Flamengo, vem jogando muito bem. Marquinhos do PSG e o Murilo do Nottingham Forest, que a galera sempre cobra, e eu tenho dito aqui, galera, o Murilo vai fazer parte do ciclo normalmente, naturalmente. Vamos ver se ele vai para a lista principal. Laterais, Dodô da Fiorentina, foi chamado recentemente, Abner do Lyon também, Alexandro do Flamengo, legal ver o Alexandro aqui e ver o Alexandro crescendo de novo nessa volta ao futebol brasileiro. Alex Telles do Botafogo. Eu tenho um ponto aqui sobre os jogadores do Botafogo. Tem o Alex Telles aqui e acho que o Igor Jesus foi o outro. Os jogadores do Botafogo, eles, nesse momento da temporada, eles saem prejudicados na disputa por vaga na seleção brasileira. Porque hoje eles estão em um time que não existe, né? O Botafogo hoje como time, como coletivo, como conjunto, ele não existe. E aí as individualidades não aparecem. O rendimento desses jogadores cai. O rendimento do Alex Telles no início do ano não é o mesmo da reta final do ano. Inclusive, ele faz gol de pênalti na final da Libertadores e tal. Então, eu acho que na bola dividida, no final, vai ficar muito difícil para o Alex Telles aqui manter uma convocação efetiva. Porém, ele ocupa um setor que está totalmente aberto na seleção brasileira. Não tem dono na lateral esquerda, como não tem dono na lateral direita. Tem que testar, né? Douglas Santos, do Zenit. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Wesley que já terminou 2024 num nível excepcional. Muito bom ver o Wesley aqui na pré-lista. Vamos ver se ele vai ser convocado. Bem merecido o registro aqui do Wesley. Meio-campistas, aí mistura volante com meia, então vamos lá. Alisson do São Paulo. O Alisson, eu imagino que não fosse a fratura, não fosse a grave lesão em 2024, talvez até já pudesse estar nas pré-listas anteriores ou até mesmo numa lista efetiva do Dorival no ano passado. Acho um volante interessantíssimo. André do Wolverhampton, Andréas Pereira do Fulham. Eu tenho dito nos meus vídeos sobre seleção brasileira aqui, eu quero ver mais do Andréas Pereira. Eu acho que o Andréas Pereira pode oferecer mais à seleção e merece mais minutagem. Vamos ver. Andrei Santos do Strasbourg, Bruno Guimarães do Newcastle, bem. Ederson da Atalanta, vem em temporadas muito seguras e muito sólidas lá no time italiano. Gerson do Flamengo, terminou o ano como titular da seleção brasileira, hoje é o principal jogador do Flamengo. João Gomes, do Wolverhampton, Joelinton, do Newcastle. Aqui me chama a atenção Lucas Moura. Lucas Moura e Oscar me chamam a atenção aqui. O Lucas Moura foi um cara que, nos seus tempos de Europa, ficou fora da seleção brasileira. Por uma questão de concorrência, muitas vezes, e tal, preferência do Tite. E veja como o futebol brasileiro é vitrine, né? Porque o Lucas Moura, jogando no São Paulo, está na pré-lista, né? Já foi chamado pelo Dorival, inclusive, não é agora, não é uma novidade, né? Já chegou a ser chamado para reposição de jogador cortado, se não me engano. Não sei se foi do corte do Pedro, enfim, me lembro disso. O Lucas entrou em campo com o Dorival. E o Oscar também convocado. O Oscar ficou esse tempo todo na China, fora do radar. Então, quando a gente diz como é importante estar no futebol brasileiro, o futebol brasileiro aproxima o cara da seleção. Ah, Jorge, balela, porque hoje é globalizado. Hoje, se o Dorival quiser, ele assiste o jogo do campeonato russo da 3ª divisão. Verdade, mas o cara estando aqui, o treinador vai no estádio, acompanha o noticiário e tal, é outra pegada. Então, veja como fez a diferença pro Oscar, né? Ele não tem 2 meses, não tem nem 2 meses que ele tá aqui. E ele já tá na pré-lista da seleção brasileira. Lucas Paquetá do West Ham, Matheus Cunha do Wolverhampton, vem bem o Matheus Cunha, bem demais. E o Neymar, que entra naquilo que a gente está falando sobre Lucas, sobre Oscar. Está claro que, só que num patamar diferente, porque o Neymar é o astro da seleção. Mas tem essa semelhança, né? Você vem para o futebol brasileiro, o Dorival tá de olho, foi na Vila Belmiro, foi assistir o jogo do Neymar em loco, faz diferença. Tá aqui. Agora, o caso do Neymar, ele é um pouco diferente, porque o Neymar é meio automático. Qual é a tese que eu tenho defendido sempre aqui?
Desde os inscritos mais antigos vão lembrar dos vídeos que eu fiz na época em que o Neymar foi contratado pelo Al Hilal. Falei, gente, esquece esse negócio de, foi pra Arábia, morreu pra seleção. É o Neymar, cara. Se o Neymar, pode pegar os vídeos da época, estão todos aqui. Se o Neymar estiver em campo com regularidade, jogando bem ou jogando mal, ele será convocado pelo Dorival. Ele só não será convocado se não estiver jogando, se ele estiver machucado. Tenho batido nisso, desde que ele foi para a Arábia. E a lógica está preservada, é a mesma. Basta o Neymar estar em campo, jogando bem ou mal, para ser convocado para a seleção brasileira. O que eu penso disso? Eu acho que o futebol hoje não é mais esse negócio de com uma perna só o cara joga. Eu não compro essa. Primeiro vídeo sobre a possível volta do Neymar para o Santos foi nesse tom. Falei, galera, para dar certo, para justificar, para ser bem sucedida a operação, ele tem que jogar. E jogar num bom nível, entregar no nível que se espera. Eu acho que a primeira parte está sendo cumprida, o Neymar está jogando com regularidade, né? Tá ganhando ritmo, tá ganhando confiança, show, mas ainda é um estágio inicial de um processo de recuperação. Não nos esqueçamos que o Neymar hoje é um jogador em recuperação de uma lesão grave, aliás, de um histórico de lesões. Então, num estágio inicial dessa recuperação, o Neymar ainda não atingiu toda a sua explosão física, toda a sua explosão técnica de dribles, de jogadas, ainda não. Algumas coisas estão saindo, você consegue ver execuções em campo, outras ainda não. Super normal. Tem um mês que esse cara está aqui no futebol brasileiro, né? Normal. Então, pensando no estágio atual, eu não convocaria o Neymar para essa data FIFA. Neymar está numa recuperação, no início dessa recuperação, a data FIFA é contra Colômbia e Argentina, talvez os dois adversários hoje mais difíceis de se enfrentar nas eliminatórias. Na primeira perna das eliminatórias, ainda com o Diniz no comando, o Brasil perdeu esses dois jogos. Perdeu, inclusive, para a Argentina dentro do Maracanã, agora vai jogar lá no Monumental de Núñez. Eu, para este momento, entendo a urgência, a necessidade, a seleção ainda não tem uma identidade, a seleção precisa, sempre, qualquer seleção precisa de um cara talentoso como o Neymar. Não dá para prescindir de um talento como esse. Jamais vou pregar isso. A seleção é mais forte sem o Neymar. Conversa fiada. Agora, é preciso entender que jogo de seleção, meu amigo, é o nível alto, o mais alto possível. E o Neymar precisa estar dentro das necessidades da rotação, das carências da seleção, ele precisa estar num ritmo ideal para competir. E eu ainda acho que nesse nível de seleções não é o momento. Para o Campeonato Paulista, perfeito. O Campeonato Paulista é o campeonato para isso. Para pegar esses times menores, para fazer o jogo que fez contra a Inter de Limeira, né? É isso. Pegar confiança, meter gol olímpico e tal, é isso. Porque é uma fase, repito, muito precoce ainda dessa recuperação. Eu não convocaria. Eu convocaria o Neymar talvez na próxima data FIFA, com o brasileiro em andamento, até para a gente ver um nível maior de enfrentamentos, porque aí quando chegar o Campeonato Brasileiro, agora na reta final do Paulista, se o Santos for avançando, beleza, amanhã já tem um jogo de primeira divisão contra o Red Bull nas quartas, né? Depois pode ter um Corinthians numa semifinal, beleza. Mas quando começar o brasileiro mesmo, aí é que nós vamos ver. Aí o Santos vai pegar Flamengo, Cruzeiro, Internacional, aí é o Botafogo, aí é outra parada. Aí nós vamos ver, de fato, o nível do Neymar numa competição de uma exigência maior. Então eu ainda acho que convocar o Neymar agora é antecipar um pouco esse processo. É tentar subir 3, 4 degraus de uma vez. E na situação do Neymar, no histórico de lesões e com a idade que tem, eu acho que tem que subir um degrauzinho por vez. E eu acho que ainda não é o momento do degrau da convocação. É só a minha opinião. Mas acho que o Neymar jogando vai estar no ciclo normalmente. Voltando para a lista, atacantes, para a gente concluir. Antony do Betis. Começo muito bom do Antony lá, né? Nos 6 primeiros jogos, o Antony já tem 5 participações para gol nesse empréstimo ao Betis. Legal ver o Antony aqui, legal ver o Antony. Eu acho o Antony um cara com potencial que pode render muito mais do que rendeu nos últimos meses aí, vai. Bruno Henrique do Flamengo vem muito bem. Endrick do Real Madrid. Vamos ver se o Endrick vai para a lista efetiva, porque ele tem ficado fora, né?
Com o Dorival é um cara que não tem muito espaço, mas pelo menos está na pré-lista, fez até gol de vitória nessa semana na Copa do Rei. Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Galeno do Al-Ahly, o Igor Jesus do Botafogo, que acho que vai entrar nessa mesma pegada de um jogador que vai ser prejudicado pelo momento coletivo inexistente do Botafogo. Não dá nem pra dizer que é ruim, né? O Botafogo tem um coletivo ruim. Não, o Botafogo não tem um time, não tem um coletivo hoje. Tem nada. Igor Paixão do Feyenoord, estamos vendo na Champions o Igor Paixão indo muito bem. João Pedro do Brighton. O Luiz Henrique, que agora está no Zenit, aquele mesmo ex-Botafogo, e que salvou o Dorival de alguns apertos no ano passado. Terminou o ano de 24 como um dos principais jogadores da seleção brasileira. A questão é, como é que ele está na Rússia, né? Como é que está no Zenit, no nível que é o campeonato russo? Vamos ver como o Luiz Henrique vai se apresentar, porque no futebol brasileiro, do Botafogo no ano passado, ele voou baixo, né? Inclusive eleito o melhor jogador do brasileiro, assim, voou baixo. Rei da América também, né? Rafinha do Barcelona, que para mim não é só um dos melhores jogadores do Barcelona na temporada, é o vice-artilheiro do Barcelona na Champions, por exemplo, mas para mim ele é um dos melhores jogadores do mundo na temporada. Rodrigo do Real Madrid. Samuel Lino, veja onde está o Samuel Lino aqui, ele está como atacante, ele não está como lateral esquerdo, atacante. Ele é isso, né? Ele é um ala, é um meio atacante, e aqui é onde ele aparece na lista. Savinho do Manchester City chegou e se adaptou muito bem ao City, é um dos poucos que você olha e ainda consegue salvar nessa temporada meio caótica do City. Vini Júnior do Real Madrid, e gostei muito do nome do Yuri Alberto aqui, pelo menos na pré-lista. Eu acho que é legal você premiar. A gente é muito duro na crítica e o Yuri Alberto mereceu talvez não toda a crítica em termos de tom, mas de conteúdo, sim. O Yuri Alberto vinha quebrando a bola no Corinthians e ele terminou 2024 com a melhor temporada em números da carreira, com 31 gols marcados, já tem 5 gols nesse ano, decidiu o confronto de Libertadores já nesse início de 2025. Eu acho legal, acho que na concorrência, para a lista principal, vai ficar difícil para o Yuri Alberto. Mas numa lista de 52 nomes, com um leque tão amplo de 18 caras do futebol brasileiro, é muito legal e é justo, tá? É justo com o momento do Yuri Alberto vê-lo aqui, pelo menos nessa pré-lista. No geral, é isso. O que nós temos é isso. E quando você olha esses nomes, eu vou de novo bater nessa tese aqui. Galera, não falta material. Não falta. Dizer que a seleção brasileira não tem condições de oferecer ao treinador um bom time é um erro. Eu não concordo com essa tese. Na história tivemos momentos mais brilhantes, de safras mais brilhantes? Sim, tivemos. Mas olha, cara, olha, com esses nomes aí, dá para fazer um trabalho muito melhor. E a pressão em cima do Dorival Júnior será muito grande já nessa data FIFA de março, porque a seleção terminou 2024 devendo um futebol pobre na Copa América, paupérrimo na Copa América, algumas dificuldades além do esperado nas eliminatórias, né? Foi um parto para virar o jogo contra o Chile, o pior time da eliminatória, um parto. Então o Dorival começa esse trabalho em 25 com o sinal bem amarelo. Nomes ele tem para fazer um trabalho melhor. Vai ter que ser cobrado por isso na medida do que a seleção tem a oferecer e da importância da seleção brasileira. É isso aí, é o que eu penso da pré-lista. Eu acho que o fator Neymar foi o que pesou aqui para divulgar essa pré-lista. A presença do Neymar, meio que preparar o terreno argumentativo para a convocação definitiva na sexta-feira que vem do Neymar, que eu acho que vai acontecer, mas nesse momento eu não faria. Você faria? Deixa nos comentários a sua opinião. Like do vídeo se você ficou até o final. Excelente sábado para todo mundo. Juízo e tchau.